Bom, gente, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. No nosso último encontro, e como tópico dessa semana, nós vimos a descrição do átomo de hidrogênio. Na verdade, do átomo de hidrogênio e hidrogenoides. Ou seja, todos os elementos que possuem apenas um único elétron, nós chamamos de hidrogenoide. Então, as equações que nós vimos, os resultados, valem tanto para o hidrogênio, quanto, por exemplo, para o hélio+, o lítio 2+, e assim por diante, tá bom? E essencialmente, o que a gente viu é que a função de onda que descreve o átomo de hidrogênio pode ser separada em suas componentes espaciais, em R, θ e φ. R é a função radial, e θ e φ é, na verdade, o harmônico esférico, ok? Então, a função de onda é a parte radial, multiplicado por uma função que depende só de θ, e uma outra que depende só de φ. A que depende só de φ é justamente a solução do movimento rotacional bidimensional, ok? E o produto da parte de φ pela parte de θ são os harmônicos esféricos, que são as soluções do movimento rotacional tridimensional. Portanto, a descrição do átomo de hidrogênio é uma extensão do modelo rotacional. Nós incluímos, então, uma parte que é radial, que permitiria, podemos imaginar assim, que o elétron migrasse de uma superfície, da superfície de uma esfera para outra, ok? E o que nós vimos é que essa parte de R aqui está relacionado ao polinômio de Laguerre, ok? Então, só que cada polinômio de Laguerre vai depender de um número quântico n e de um número quântico L, ok? E sempre o L tem que ser menor do que o n, tá? Então, da combinação de um n e de um L, nós temos a parte que é radial. E, por outro lado, a parte angular, que está nesse termo aqui, que é o harmônico esférico, vai depender de um L e de um ml. Essa semana, eu andei atualizando o Moodle e também postei um vídeo que detalha como que nós construímos esses harmônicos esféricos, e um outro que é sobre o átomo de hidrogênio e que detalha ainda que dá que apresenta o desenvolvimento do átomo de hidrogênio de uma forma ainda mais detalhada do que a que nós vimos na aula anterior, ok? Então, por favor, não deixem de assistir o vídeo. Bom, e esse N vem a ser o número quântico principal, ok? Que define as camadas atômicas, tá? E, portanto, se o N é igual a 1, você tem a camada 1, tá? O L, ele recebe as designações, dependendo se ele é 0, S, se ele é 1, P, D, F, G e assim por diante, tá? Então, 1S designa um orbital 1s do átomo de hidrogênio, N igual a 1 e o L igual a 0. Só que quando L é igual a 0, o ml só pode ser 0 também, tá? Quando nós multiplicamos a parte de R, θ e φ, a gente obtém essas funções que estão aqui. Então, se o N é 1, o L pode ser 0 apenas. Portanto, o ml, que o seu módulo tem que ser sempre menor ou igual a L, vai ter que ser 0. Então, o estado fundamental do átomo de hidrogênio é descrito pela função de onda 1, 0, 0. Ok? A energia
depende apenas de N, como nós vimos. O, o, o próximo nível de mais alta energia vai ser para N igual a 2. Só que se N é igual a 2, o L pode ser 0 e o L pode ser 1. Então, 2, 0, 2, 1. Só que o L sendo 1, o ML pode ser menos 1, 0 e mais 1. Então, você tem aqui a função de onda para o estado 2, 0, 0, 2, 1, menos 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1. Ok? Como a energia depende de N, todos esses 4 estados aqui têm a mesma energia. E assim por diante, tá? Aqui a mesma forma, ou melhor, são as mesmas funções de onda, só que uma forma um pouquinho distinta de ser apresentado aqui em termos do parâmetro sigma, em que sigma vale ZR sobre A0, mas são totalmente equivalentes àquela tabela que eu acabei de mostrar. A energia, então, é quantizada porque depende de N, e N só pode assumir os valores de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Isso nós vimos, ok? Esta parte, porque olha, se você reparar, essas funções aqui, olha, por exemplo, com N igual a 2 e o L igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho o 2P, ok? Porque L igual a 1 é P. Só que eu tenho o M igual a 0 e o M também pode ser igual a mais ou menos 1. E você aprendeu, em estrutura da matéria, pelo menos, que nós temos os orbitais 2px, 2py e 2pz, ok? Existe uma equivalência entre o 2, 1, 0, 2, 1, 1 e 2, 1 menos 1 com os orbitais 2px, 2py, 2pz? Sim, existe, ok? E no vídeo que eu postei no Moodle, eu explico como que nós convertemos essas funções aqui em funções reais. Esta daqui, ela é real, mas essa daqui, essas duas, que é 2, 1, 1 e 2, 1 menos 1, não são reais, porque você tem esse termo aqui, ok? Então, o que nós fazemos? Nós combinamos as funções complexas para obtermos as funções reais. E eu explico isso detalhadamente no vídeo que eu publiquei no Moodle. Peço que vocês assistam e, se tiver alguma dúvida, me dê um alô, tá bom? Porque não faz sentido repetir todo o desenvolvimento aqui também, tá? Já que no vídeo tá bem explicadinho. Ok, então as energias são quantizadas e nós convertemos as funções complexas em funções reais, e daí nós vamos ter os Px, Py e Pz, ok? Tá? Isso eu faço no vídeo. Aqui estão as funções reais já, ó. Você vê 2Px, 2Py e 2Pz. O termo de I não aparece aqui, tá? O termo é imaginário, ok? Tá? Tudo que fizemos vale tanto para o átomo de hidrogênio como para os hidrogenoides. A única diferença é que o teu Z aqui vai ser diferente, né? O Z é o número atômico. Então, se for para o hidrogênio, é 1. Se for por hélio, 2, lítio, 3, e assim por diante, tá? Então, a energia, quando eu tenho aqui o Z, é dado da mesma forma, tá? E aqui a massa reduzida. Se o cálculo necessitar, uh, o, o, se nós necessitarmos de um resultado muito preciso, usamos a massa reduzida do sistema. Caso contrário, você pode utilizar a massa do elétron no lugar da massa reduzida.
Ok? Esse exercício eu resolvo no outro vídeo. Esse também, este daqui também, tá? E eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo nesse conceito que é a função de distribuição radial, ok? Então, a função de distribuição radial vai dar para a gente a probabilidade da gente encontrar o elétron em uma camadinha, só que ao longo, é, em uma espessura aqui infinitesimal, que é como se você tivesse um espaço entre duas esferas que diferem em seu raio por uma quantidade infinitesimal. Então, veja que isso aqui ó, é tridimensional, ok? Essa é a função de distribuição radial. Ou seja, para um dado R, a gente integra toda a parte angular, tá? E essa daqui é a função de distribuição radial do orbital 1s, tá? No vídeo, isso está bem explicado. É, então, por favor, deem uma olhada, porque é um conceito extremamente importante, tá? Ok, aqui é o desenvolvimento, certo? Ok, pois bem. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de aproveitar esse nosso encontro e, para não repetir essa parte conceitual, gostaria de terminar a parte do átomo de hidrogênio resolvendo exercícios que não foram desenvolvidos ainda nos vídeos ou em qualquer outro material que ah, esteja no Moodle, ok? Então vamos lá. O primeiro seria esse daqui, olha. Vamos lá. Calcule a probabilidade de encontrar um elétron, um S, do átomo de hidrogênio a uma distância de dois raios de Bohr do núcleo, ok? Então vamos lá. O que acontece? A probabilidade, você sabe, desde o início do curso, que nós calculamos como a probabilidade é o quê? É a densidade de probabilidade que é calculada assim, né, pelo produto da função de onda pelo seu complexo conjugado, multiplicado pelo elemento de volume, pelo elemento, no caso do sistema tridimensional, ou compatível no sistema bi ou unidimensional. Então, sempre você vai sair daqui, né? Se nós quisermos saber qual que é a probabilidade nas vizinhanças de um ponto, nós simplesmente substituímos aqui a função de onda, colocamos é, as coordenadas r, θ e φ, ok? E multiplicamos pelo elemento de volume, que é vizinho ao ponto desejado, e a gente calcula a probabilidade, tá? Ok, só que aqui não é isso. Eu não quero num ponto. Eu quero saber qual que é a probabilidade. Você imagina que você tem um átomo, uma esfera, e eu quero saber a probabilidade de encontrar o elétron de 0 até 2 raios de Bohr, tá? Eu já imagino que seja um valor elevado, né? Porque um raio de Bohr é 0,509 nanômetros. Angstrom, perdão, angstrom, ok? Então, a gente está falando de mais ou menos uma distância de 1 angstrom do núcleo. E para um átomo de hidrogênio, é uma distância considerável. Então, já que nós não queremos determinar num ponto, e sim numa região, nesse caso, no volume, nós temos que integrar, tá? Então, a probabilidade vai ser o quê?
A integral é tridimensional o problema, ok? Estamos falando de um átomo de hidrogênio, da função, o complexo conjugado da função de onda, que depende de R, θ e de φ, a função de onda, ok? R, θ e φ, e, claro, o elemento de integração, que é R quadrado, seno de θ, dr, dθ e dφ. Tá certo? Agora, qual que é o espaço? Bom, eu quero de 0 a 2A em R. E aí, eu quero toda essa esfera que tem o raio de 0 a 2A. Então, o espaço angular, o θ, vai ser de 0 a π. Enquanto que o φ vai ser de 0 a 2π, como a gente já viu anteriormente, tá? E é para o átomo de hidrogênio, um S, como que é a função do átomo de hidrogênio, um S? A função, nós já vimos muitas vezes, é 1 sobre A0 ao cubo vezes π, elevado a meio, que multiplica E elevado a menos R sobre A0. Tá? Então, vamos adaptar, ou melhor, vamos substituir a função de onda no cálculo da probabilidade. Vai ficar assim. Só uma questão. Se, em vez de colocar 2A aqui, eu colocasse infinito, essa integral daria 1, né? Por quê? Porque as soluções do átomo de hidrogênio são normalizadas, tá? E aí você teria a condição de normalização. Então, a probabilidade vai ser a integral de 0 a 2A, de 0 a π, aqui é θ, e aqui é φ. Vamos lá, função de onda. 1 sobre A0 ao cubo, que multiplica π elevado a meio, E menos R a 0, ok? Essa aqui eu deveria tomar o complexo conjugado. Só que como a função é real, isso não vai fazer qualquer diferença. Então, já vou deixar assim mesmo, tá? E agora a função de onda vai ser, novamente, né? 1 sobre A0 ao cubo multiplica π elevado a meio E menos R sobre A0. E agora, o elemento de integração, R quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Ok? Vamos tirar as constantes, então, do integrando, e a probabilidade é igual a 1 sobre este termo multiplicado por esse. A gente somos expoentes aqui, então vai dar A0 ao cubo multiplicado por π, que multiplica, então, ok? E vamos separar as integrais. Primeira de R, que é aqui, ó, de 0 a 2 a 0. A 0, que é o raio de Bohr, tá? O que eu tenho de R? Tenho aqui R quadrado e tenho este outro termo aqui que aparece tanto aqui quanto aqui. Mesma base, somos expoentes, então vai dar E elevado a menos 2 sobre 2R. 2R sobre A0, ok? E aqui dr. E o espaço angular? O espaço angular vai ficar integral de 0 a π de seno de θ de θ, que está aqui, né? Integral de 0
a 2π de dφ, ok? Nós já vimos várias vezes que o produto dessas duas integrais aqui vale 4π, ok? Esta vale 2π, essa vale 2, então isso daqui vale 4π. Então, vou colocar esse 4π, que é uma constante, fora do integrando. A probabilidade vai ser 4π, que é dividido por A0 ao cubo, que multiplica π, integral de 0 a 2A0, raio de Bohr, R quadrado e menos 2R sobre A0, ok? E dr. Essa aqui é a integral que nós temos que resolver, tá? Só que essa integral nós vamos utilizar uma solução pronta, que é a seguinte: a integral, vou colocar aqui, a integral de x ao quadrado e bx dx é igual a ebx, que multiplica x quadrado sobre b menos 2x sobre b quadrado mais 2 sobre b ao cubo. O x aqui é a nossa variável, está fazendo o papel do r, que é o raio, tá bom? Essa integral não é difícil, claro, de desenvolver, mas tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, olha, vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar assim, a probabilidade vai ser igual, vou cortar, então, o π com o π, vai ser 4 sobre A0 ao cubo, que multiplica, vamos lá, vai ser E elevado a B, tá? O nosso B aqui, quando nós comparamos, é o quê? É o menos 2 sobre A0. O B é igual a menos 2 sobre A0. Então, vai ficar assim, o B menos 2 dividido por A0 multiplicado por R. Então, R, ok? Parênteses, que multiplica. Agora, vamos lá. R quadrado, que é x quadrado, e é dividido por B. Só que o B está no denominador. Então, aqui vai ser A0 sobre 2, e aqui vai ser menos, porque o nosso B é negativo, ok? Menos, que é este menos que está aqui, 2R. O B está no denominador, vai ao quadrado. Então, ele é negativo, mas vai positivo. Então, vai ficar A0 ao quadrado dividido por 4. E, finalmente, aqui, o B está elevado ao cubo, então vai ser negativo. E como está ao cubo, então vai ficar A0
desculpa, vai ficar 2 vezes a zero ao cubo dividido por 2 ao cubo, então vai ser 8, que seria 1/4 aí, tá? Só que isso daqui vai ser como? Vai ser de 0 a 2A, a 2 a 0, tá? Então a probabilidade vai ficar 4 sobre a zero ao cubo, que multiplica. Vamos lá. O que acontece? Nós vamos ter que substituir, então, os limites do integrando. Então, onde está o R aqui, eu vou colocar 2 a 0. Então, vai ficar E elevado a menos 4 a 0 dividido por a zero. Isso aqui que multiplica. Agora estou aqui. Estou aqui. R quadrado, então vai ser 4 a 0 ao quadrado, né? Então vai ficar 4 menos 4 a 0 ao quadrado, vezes a zero vai dar a zero ao cubo, ok? Dividido por 2. Menos, estamos aqui. O R aqui é 2 a 0, então vai ficar 4 a 0. Deixa eu ver, 4 a 0, esse 4 contra 4 vai cortar, então vai ficar a 0 ao cubo. Não sei se é isso mesmo. 2, 4, R é 0, isso, ok? Menos o outro termo aqui que a gente já viu que é 1/4 de a 0 ao cubo, tá? Vamos colocar aqui já o... Vamos simplificar aqui. 2. 2. Só que você precisa sondar o zero também. Quando você coloca o zero aqui, vai ser e elevado a zero. Então, vai ser menos 1, que multiplica. E quando você colocar o zero aqui, esse termo vai desaparecer, esse vai, mas esse aqui não. Então, aqui vai ficar mais 1/4. 1/4 de a zero ao cubo. Esse aqui que é o cuidado. Porque às vezes a gente coloca o zero aqui e já achamos que tudo isso aqui vai ser cancelado, né? Só que esse termo não tem dependência com R. Então, ele permanece. Bom, aí você já pode perceber que o a zero ao cubo aqui, 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 aqui e aqui vão cancelar. E aqui também. Tá? E você vai ter, então, que a probabilidade é igual a 4, que multiplica e elevado a menos 4, que vai ser menos 2 menos 1 dá menos 3, e você vai ter menos 3, 3 e 1/4, né?
Então, vai ser 4, 3, vai, 4, então vai ser 12 menos 1, né? Então, vai ser 11 sobre 4, ok? E mais 1/4, ok? Quando... Ah, tem um errinho aqui. Ah, desculpa. Aqui é menos. Então, aqui é menos 13. Ótimo. E quando essa conta é feita, nós encontramos que a probabilidade é igual a 0,76. Ok? A gente já podia imaginar que seria um valor elevado, porque a gente está querendo saber a probabilidade de encontrar um elétron em uma esfera, uma esfera sólida, ok? De raio de 2 átomos, de 2 raios de Bohr, que daria um pouco mais de 1 angstrom. E um pouco mais de 1 angstrom já tem a maior parte da quantidade de elétrons. Portanto, é um resultado que, além de ser correto, faz sentido do ponto de vista físico também, ok? Sempre que nós estivermos desenvolvendo um exercício, é importante ir avaliando o resultado para ver se ele tem uma, uma lógica física, né? E, de fato, né, a gente tem 80% do elétron praticamente, né, em 2 raios de Bohr, tá bom? Ok? Vamos para mais outro? Isso aqui, ó. Calcule o raio médio de um elétron 2s, tá bom? Bom, raio médio. Toda propriedade média, ou valor esperado, como que nós calculamos? O valor, opa, o valor esperado é igual ao quê? A integral da função de onda, o operador do observável de interesse, aplicado na função de onda, e o elemento de integração. O que a gente vai precisar fazer aqui é simplesmente adaptar esse problema, ou melhor, os nossos dados a essa expressão, tá? Como a gente está tratando de um átomo, o espaço é tridimensional. E nós queremos qual observável? Ah, é o raio. Então, vai ser o seguinte: o raio médio vai ser igual, integral. Bom, é um sistema tridimensional. Então, é um átomo. A integral é tripla, ok? E aí, os limites da integração são os limites do átomo. O R é de 0 a infinito, o θ é de 0 a π, e o φ é de 0 a 2π. Tá? Função de onda. Bom, a função de onda é a função de onda para o orbital 2s. O orbital 2s é o 2, 0, 0. Então, você vai pegar o polinômio de Laguerre para R2L0, vai pegar o harmônico esférico para L0 e ML0, ok? Multiplica um pelo outro e você vai encontrar
essa função aqui, olha. 1 sobre raiz de 32π, que multiplica 1 sobre a zero elevado a 3 meios, que multiplica 2 menos R a zero, que é o raio de Bohr, elevado a E menos R sobre 2 a zero. Tá? Essa daí é a função de onda para o estado 200. Tá? Aqui, deixa eu fazer um parênteses. Escuta, se você vê essa função aqui, você saberia me dizer que essa função é do estado 200 ou, portanto, do estado 2s? Sem que você tivesse essa informação aqui? Sim, você poderia, né? Por quê? Há várias formas, tá? Primeiro, que a forma mais simples de você reconhecer o n é olhando o denominador aqui desse termo exponencial. Aqui está o n, tá bom? Então, aqui é 2. O ml é muito fácil, porque o ml, se você não tiver nada de φ, então você não, o ml é zero. Ok? E o L? O L, há várias formas, mas lembre-se que isso daqui, olha, é o polinômio de Laguerre. Mas como nós vimos anteriormente, a função de onda, ela tem um termo, o inicial aqui, que é R sobre elevado a L. Então, se esse termo não está aqui, é porque o L é zero, porque R elevado a zero vai dar 1. Entenderam? Lembra que nós vimos que na função de onda tem esse termo, ok? Que prepondera em regiões nas vizinhanças do núcleo. Depois temos esse daqui que prepondera em distâncias maiores, porque é ele que é responsável para que a função de onda seja quadraticamente integrável. E você tem no meio aqui o polinômio de Laguerre. Então, se você não está vendo R elevado a alguma coisa, então o L é zero. Né? Ou, de outra forma, o L vai aparecer aqui. Né? R elevado a 2, então L é 2. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos colocar o complexo conjugado da função de onda. Como a nossa função de onda é real, eu não vou me preocupar com o complexo conjugado. E vou escrever um... Opa, deixa eu... Vou pôr 1 sobre raiz de 32π, 1 elevado a zero, que é o raio de Bohr, 3 meios, depois 2 menos R sobre a zero, e menos R sobre 2 a zero. Agora o operador é o operador referente ao observável de interesse. É o raio, então é R. Ok? E vai ser 1
a função de onda novamente. Três meios, que multiplica 2 menos R sobre a zero e menos R 2 a zero, e aqui o elemento de integração. Dφ, tá? Para deixar mais limpo as integrais, vamos separar as constantes. Então, eu tenho 1 sobre a raiz de 32π, e aqui 1 sobre a raiz de 32π, nós vamos ter, então, 1 sobre 32π, ok? Aqui, 1 sobre a zero, ele vai dar 3 meios, e aqui também. Então, vamos somar os expoentes, vai dar 6 sobre 2, então aqui vai ficar 1 sobre a zero ao cubo, tá? E aí, isso vai multiplicar vamos separar as integrais. Essa daqui é a de R. Bom, R eu tenho este termo e este daqui. Então, vai ser... eu já vou desenvolvê-lo, né? Que aqui vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ser 2 vezes 2, então vai dar 4R sobre a zero, e mais o quadrado do segundo, que é R quadrado sobre a zero ao quadrado, tá? Multipliquei o quê? Multipliquei este por este daqui, vamos ver. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é isso aí, tá? E depois, eu tenho este R aqui, e tenho este R aqui também. Então, vai ser R ao cubo. E, finalmente, eu tenho este termo aqui e este. Vou somar os expoentes, e aí vai dar 2, e vou cortar com esse 2 que está aqui. Então, esse termo vai ser E elevado a menos R sobre a zero. Ok? Essa daqui é a integral de zero a infinito. dr. Vamos, então, integral de zero a π, que era o espaço angular, de seno de θ, e a outra, que é de 0 a 2π, de dφ. Tá? Mais uma vez, já sabemos, esta daqui vale 4π. Então, esse 4π, vou colocar aqui na frente. Então, vai ficar assim, raiz não. O valor médio de R é igual a 4π sobre 32π, que multiplica 1 sobre a zero ao cubo, que multiplica... Vamos lá. O que eu vou ter agora? Eu vou ter
esse termo multiplicado por este por este por este. Então, nós vamos ter 3 integrais. A primeira vai ser este termo aqui e tudo isto. Então, vai ser 4 integral de 0 a infinito de r cubo e menos r sobre a zero, que é o raio de Bohr, dr. Agora, aqui, menos, e este termo multiplicado por este. Então, vai ficar 4 sobre a zero, vamos aqui, a zero, integral, este r vem para cá, r a quarta, e menos r sobre a zero dr. Essa integral também de zero a infinito. E a última integral, que vai ser o produto deste termo por isso daqui. Então, vai ser mais 1 sobre a zero ao quadrado, que multiplica a integral. Agora, este termo aqui e este vai ser r à quinta. E menos r elevado a zero dr. Ok? Você tem 3 integrais que são resolvidas da mesma forma. Ok? A solução para essa integral é assim, olha. A integral, já usamos essa integral, de x elevado a n e menos bx dx é igual a n fatorial dividido por b elevado a n mais 1. Ok? Então, vamos lá. O valor médio de R vai ser igual. Agora, eu já vou cortar este com este. Então, e também posso dividir aqui, vai ser 1 sobre 8. A zero ao cubo, ok? Que multiplica 4. Vamos lá. Essa é a primeira integral. Essa já é definida, né? Então, o nosso n aqui é 3. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por b. Quanto que vale o nosso b? O nosso b, ele vale 1 sobre a zero. Como ele está no denominador, ele vai só a zero sobre 1, que é a zero. Ok? E ele vai ser elevado a n mais 1. O nosso n é 3. Então, isso aqui vai ser elevado a 4. Ok? Agora, menos 4, que é dividido por a zero. E vamos lá. Aqui é a mesma integral. Então, só que o nosso n agora, o nosso n é 4. Então, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que é o nosso b? É o mesmo valor. Nosso é 1 sobre a zero. Então, agora vai ser a zero, não vou colocar mais 1, tá? É a zero, só que é elevado a n mais 1. Se o n é 4, elevado a 5. Tá? Vou tirar daqui também já para...
E agora o último termo, que é mais 1 sobre A0 ao quadrado, que multiplica. Vamos lá, agora é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vai ser A0 elevado a n mais 1, então A0 elevado a 6. Se você reparar, aqui eu tenho um termo A0 à quarta. Aqui eu tenho um termo A0 a 5, mas dividindo por A0 à quarta. E aqui eu tenho A0 a 6, dividido por A0, raio de Bohr a segunda, vai também dar A0 à quarta. Então, nós vamos dividir A0 à quarta por A0 ao cubo que está aqui. Então, o raio médio vai ser A0 dividido por 8, que multiplica. Vamos ver. Eu tenho 3 vezes 2, 6, e aqui vai dar 24. Menos, vamos lá, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48, vezes 2, 96. E, finalmente, dá 20. 60, 120. Ok? Quando nós fazemos esta conta, nós encontramos que esse resultado é 6-0. Ok? Então, o raio médio para o elétron no orbital 2s é 6 raios de Bohr. Ok? Isso para o hidrogênio, não para o hidrogenoide. Para o hidrogenoide, na nossa função de onda aqui, nós deveríamos incorporar o Z. Ok? Estou fazendo para o hidrogênio que o Z é igual a 1. Tá bom? Então, esse daqui é o nosso raio médio. Olha, tem um teorema muito importante, que é o teorema do virial. Ok? O que o teorema do virial nos diz? Nos diz isso daqui, ó. Isso daqui. Ou seja, que se nós temos um sistema que a energia potencial é do tipo A, que é uma constante, a variável elevado a B, então 2 vezes o valor médio da energia cinética vai ser igual a B vezes a energia média potencial, tá? Então, por exemplo, se você tem um sistema como V igual a kx quadrado, lembra disso? Esse é o potencial do oscilador harmônico. Então, o B, ele vale 2. Como que fica o teu teorema virial para o oscilador harmônico? Porque essa é a energia, você tem a constante, a variável e aqui o B. Então, para o oscilador harmônico, a gente tem que 2 vezes a energia cinética média vai ser igual a 2 vezes a energia potencial média. Em outras palavras, que a energia cinética média é sempre igual à energia potencial média. Tá certo? Ok. Que
No caso do átomo de hidrogênio, como que é o potencial? O potencial, ele é o mesmo que o potencial clássico, que é menos G e elevado ao quadrado, dividido por 4π E0R. Esse é o potencial. Então, o que acontece? Se a gente tentar colocar isto daqui, nesta forma, nós vamos chamar isto daqui tudo de uma constante, e é uma constante. Esse aqui vai ser o nosso A. Então, o potencial vai ser o A variável, e isso aqui elevado a menos 1. Então, o B é igual a menos 1. Então, para o átomo de hidrogênio, o que ocorre? 2, estou voltando aqui. 2 vezes a energia cinética média é igual a menos 1 energia potencial média, né? Bom, se menos 1 não faz diferença, né? Ou 1. Então, você tem essa relação aqui, ó. E o que o problema está pedindo é que a gente prove esse teorema virial explicitamente para o orbital 2p0, tá? Só que tem uma coisa, a gente pode provar igualando isso daqui, encontrando essa igualdade, ou a gente pode fazer o seguinte, olha, o que é a energia total? A energia total, vou colocar os valores médios. Ó, o valor médio da energia total aqui, né? Quando for cinética, eu ponho o casinho. Quando for potencial, é V. É igual à energia cinética média mais a energia potencial média, né? A energia total é a energia cinética e a energia potencial. Pois bem, então, a energia total é igual à energia cinética aqui, eu vou expressar em termos da energia potencial. Então, vai ser menos a energia potencial média dividido por 2. E mais este termo aqui, que é a energia potencial. O que significa? Significa, então, que a energia média total é igual, o que eu vou fazer? Vou somar isso daqui. Então, é a energia potencial média dividido por 2. O que é equivalente, eu passar esse 2 para cá. Então, vai ficar assim, 2 vezes a energia média total é igual à energia potencial média. Ok? Ou seja, isto daqui e isto daqui é a mesma coisa. São formas da gente expressar o teorema virial para o átomo de hidrogênio ou para outros sistemas em que o potencial varia com a variável inversamente,
que é inversamente proporcional, porque aí o B vai ser menos 1. Então, eu posso ou mostrar por aqui, ou posso mostrar por aqui. Eu vou mostrar por aqui. Por quê? Porque esse valor aqui eu conheço. Por quê? Porque o valor médio, se você se lembra do início do curso, quando a função de onda é uma autofunção do operador, e todas as soluções do átomo de hidrogênio são autofunções do operador hamiltoniano do átomo de hidrogênio, o valor médio é igual ao alto valor. E o alto valor nós já conhecemos, nós já vimos, né? Hoje mesmo nós vimos o alto valor. Esse aqui é o alto valor, tá? Então significa que este termo aqui eu já conheço. Eu só preciso calcular esse. E vou ver se isso aqui é respeitado ou não, tá? Bom, para isso eu preciso da função 2p0. Então, ou seja, eu vou pegar a função que é 2, 1, 0, tá? E como que a gente calcula o termo de potencial, a energia potencial média? É como a gente calcula os valores médios, como fizemos para a distância, ok? Então, vai ser o valor médio da energia potencial, vai ser a integral, a função de onda, o complexo conjugado. Aqui vai ser o operador energia potencial, função de onda e o elemento de integração, tá? Essa é a forma genérica. Só que eu quero a função de onda sendo normalizada, né? E todas as soluções do átomo de hidrogênio são normalizadas. Ok, só que aqui é a função, então, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Como que é a função 2, 1, 0? Bom, eu pego o polinômio de Laguerre para R2, para L1, e depois eu multiplico pelo harmônico esférico de L1 e ML0. E o que eu vou obter? Eu vou obter isso aqui, ó. 1 sobre 8, que multiplica 2 sobre π a zero ao cubo, elevado a meio, R sobre a zero e, deixa eu aqui, e elevado a menos R sobre 2A cosseno de θ. Ok? Vamos lá. Você conseguiria dizer que essa função aqui é uma função 210 só olhando? Tem uma forma para a gente encontrar o L que se baseia no termo angular. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o que acontece? Sempre o L vai ser igual ao termo de potência do termo angular. Como que isso é feito? Por exemplo, ó, desculpa, de θ, hein? De θ. Por exemplo, o cosseno de θ aqui, ele está
em que ordem de potência? É 1. Então, o L é igual a 1. Olha o θ aqui. O θ aqui está em que ordem? 1. Então, o L é igual a 1. Agora, veja, por exemplo, quando eu tenho L igual a 2, ó. O termo de θ está elevado a 2. O termo de θ está elevado a 2. Então, o L é igual a 2. Não tem termo de θ. Então, é como se o termo de θ tivesse elevado a 0. Portanto, o L é 0. Esse caso aqui, L igual a 2, o que você faz? Você tem um termo elevado a 1, o outro termo elevado a 1. Quando você multiplica os dois, o termo de θ está elevado ao quadrado. Então, o L é igual a 2. Ok? O jeito mais fácil de você reconhecer o L é olhando a potência do termo de θ. Ok? Você olha o termo de θ e já identifica direto qual que é o valor de L. E o valor de N você pega aqui, tá? Ó, vamos voltar aqui. Como o θ aqui, o cosseno de θ está elevado a 1, o L é 1. Como eu tenho esse 2 aqui, o N é 2. E como eu não tenho dependência de φ, o ML é 0. Portanto, é 2, 1, 0. Tá? Vamos trabalhar. Então, ó. Então, a energia média vai ser, a energia potencial média vai ser igual. Vamos lá. Vou adaptar para o meu problema. Meu problema é um átomo, então é um problema tridimensional. Então, é uma integral tripla, ok? De 0 a π, desculpa, 0 a infinito, em R, em θ de 0 a π, e em φ de 0 a 2π. Função de onda, na verdade, o complexo conjugado, mas como a função de onda é real, eu nem vou me preocupar com isso. Então, vai ser 2 a 0 ao cubo. Aqui temos que ficar bastante atentos, porque qualquer errinho e a gente não consegue identificar o teorema do virial. Ó, aqui, cosseno de θ. Bom, precisamos colocar o operador. O operador é o operador energia potencial. Se vocês se lembram, o operador mecânico quântico de energia potencial é igual à expressão clássica para energia potencial. Então, é menos. O Z eu não vou colocar porque o nosso. Nós estamos falando para o átomo de hidrogênio, e o Z é 1. Então, vai ser E ao quadrado dividido por 4π E0 R. Ok? E agora a função de onda novamente. Elevado a meio, R sobre a 0, E menos R sobre 2A, cosseno de θ, elemento de integração, R quadrado, seno de θ, dr de θ, dφ. Tá bom? Então, o valor médio da energia potencial, eu já vou tirar
as constantes, então 1/8 vezes 1/8 dá 1/64, tá certo? E esse termo multiplicado por este vai dar também 2 sobre, perdão, π a zero ao cubo. E também eu tenho este a zero e este a zero. Então, aqui vai dar 1 sobre a zero ao quadrado, tá? Agora, vamos lá. A integral da parte de R, então isso aqui vai multiplicar a integral da parte... Ah, não, pera um pouquinho. Tem mais termos para tirar. Nós podemos tirar também 4π e zero, que é do operador. E vou tirar esse sinal de menos aqui e vou colocar aqui também, tá? Então, tudo isso daqui vai multiplicar a integral de zero a infinito, que é a parte de R. Então, a parte de R, eu tenho o R que aparece aqui, aparece aqui e aqui. Então, esse termo é R à quarta. E depois, nós temos este termo e este daqui. Então, vai dar E, vai somar os expoentes, vai cortar com esse 2 aqui de baixo, vai dar menos R sobre a zero e dr. Se nós não esquecemos nada. Tá? E agora o termo angular. A gente tem a integral de 0 a π da parte de θ. Então, tenho cosseno de θ e seno de θ. Então, eu tenho seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, dθ. E a integral de 0 a 2π de dφ. Ok? Bom, essa integral aqui vale 2π. Ok? E esta integral aqui vale 2/3. Essa integral é fácil de calcular, tá? Você faz por substituição, por exemplo, pode chamar cosseno de θ de t, aí dt vai ser menos o seno de θ, substitui, e você vai encontrar esse valor aqui. Então, aqui é 2π e aqui é 2/3. Portanto, a energia potencial média vai ser menos 1 sobre 64, ok? 2 sobre π, vamos pôr aqui já a zero, a quinta, né? É 1 sobre 4π e zero, que multiplica 2/3, que multiplica 2π. E a gente tem essa integral aqui. Essa integral é a mesma que nós vimos anteriormente, ou seja, a integral
né, de x elevado a n e bx é igual a n fatorial dividido por b n mais 1. É a mesma. Então, aqui, o nosso n é 4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok. E o b vai ser a 0 sobre 1. Então, é 4, vai ser a 0 a quinta. Deixa-me ver. Eu tenho esse R, tenho este. Tá bom. Deixa eu ver se não errei nada aqui. 4. Ah, tem um probleminha assim. Esse R, olha, ele não é a quarta. Esse R, ele é a terceira. Por quê? Porque você tem este R aqui, você tem você tem este daqui, da R é a quarta. Mas você tem este daqui, ó. É Então, verdade. então vai dar R a terceira. R a terceira aqui. Portanto, aqui a gente vai ter 3 e aqui vai ser R a quarta. Tá? Porque o nosso N vai ser 3 e o B vai ser N mais 1, então vai ser elevado à quarta. Vamos lá. Então, o que acontece? O A quarta aqui vai ficar com um a zero aqui embaixo. Então, vamos lá. O valor da energia potencial média vai ser menos 1. Bom, peraí, vamos ver. A gente vai ter π, π, e vai sobrar um π e um a zero. Então, aqui embaixo, eu vou ter um π e um a zero, tá? E nós vamos ter 6 aqui. Tem mais uma coisinha que nós esquecemos de tirar, ó. Esse termo aqui, ó, é uma constante. Então, ele sai, ele vem aqui para frente também, ó. Tá? Então, aqui nós temos e quadrado, e aqui nós temos e quadrado, que é a carga do elétron, e aqui e quadrado. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Não é 6, não. É 8. E aqui eu vou ter 12 vezes 64. 8 com 8,
aqui. Então, vamos fazer assim, eu tenho... esqueci de multiplicar por esse termo que está aqui na frente. Meio distraído hoje. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 24, 48. 48. E aqui, então, nós temos o 64. E 3 vezes 4, 12. Isso. Agora, isto daqui, então... Deixa eu ver. Corta o 48 com o 12, depois Isso, simplifica com 64. exatamente. A gente vai encontrar, então, vai ser 16, 4, que eu já tenho aqui. Isso vai dar e ao quadrado dividido por 16, porque aqui eu vou ter 4, isso. Aqui vou ter 4, e 4, 64, 16. Pi a zero. Pi, e aqui faltou esse termo. E zero. Tá? Então, o que acontece? Essa aqui é a energia potencial. Vamos lá. Então, a energia média potencial é igual a menos E quadrado, porque a gente está considerando o hidrogênio, ok? E não um outro hidrogenoide, que vai ser 16 pi a zero e E0. É isso. Ok, então nós achamos este termo aqui. E esse aqui, como eu havia comentado, é o alto valor. O alto valor, se você se lembra, nós vimos, o alto valor é igual a menos ME e a quarta dividido por 8 e 0 ao quadrado, H ao quadrado e N ao quadrado. Ok? Bom, é claro que aqui eu tenho H, aqui eu tenho A0, eu preciso de uma, de expressar com as mesmas constantes, ok? E a definição de raio de Bohr é, na verdade, E0, H ao quadrado, dividido por π me, que é a massa do elétron, e aqui é a carga do elétron. Tá certo? Então, quando você faz isso daqui, tipo assim, você encontra que a energia vai ser igual a menos E quadrado
Veja, estou substituindo o termo, todo esse termo aqui, em função de A0. Esse é o alto valor, ok? Que depende do número quântico. Só que o que eu estou fazendo? Como o que nós calculamos está em função de A0, eu vou pegar esse alto valor e vou expressar em função de A0. Então, por exemplo, eu vou querer que esse A0 venha aqui. Se ele vem aqui, ele vai ter que compensar esses termos. Pô, se ele vem aqui, no denominador, isso aqui vai para cima, então isso aqui vai sumir. Tá? Então, quando eu expresso essa expressão em função do raio de Bohr, a gente encontra isso daqui, ó. Oito π E0 A0 e o N. Veja, este é o alto valor. Se você pegar e substituir isto daqui, isso aqui é igual a isso daqui, ó. Essa é a definição do raio de Bohr, tá? Você veja que, por exemplo, quando você coloca o A0 aqui, é como se você colocasse um π aqui em cima. Então, você coloca aqui embaixo para cancelar. Tá? Aí só tem uma mudança de... Em vez de eu expressar em termos de H quadrado e a massa do elétron, eu estou expressando em termos do raio de Bohr. Agora, como o nível é 2p, o nosso n é 2. E se o nosso n é 2, aqui vai ao quadrado, e a energia, que é igual à energia média, porque é um alto valor, então o alto valor é igual à energia média total, vai ser igual a menos E quadrado dividido, aqui é 4 vezes 2, dá 32, então dá 32 π E0 A0. Ok? Então, este aqui é o valor da energia, que é o valor médio da energia total. Será que se a gente multiplicar este valor que você acabou de determinar, que é este daqui, por 2, a gente vai encontrar esse fulaninho aqui? Sim, corre. Se você multiplicar isto daqui por 2, você vai encontrar a energia média potencial. Ok? Então, com isso a gente consegue demonstrar, né, provar o teorema do virial para o elétron 2p. Ok? Bom, gente, ficamos por aqui então hoje. Dei uma olhada no Moodle, lá nos novos vídeos que tem lá, nos vídeos nosso e também do professor Borim, os nossos mesmo, por causa do movimento rotacional tridimensional e para o átomo de hidrogênio, eu dou duas abordagens que são distintas, mas que são complementares, né? Eu acho que isso ajuda no entendimento. E qualquer dúvida, vocês me contatem, por favor. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês, tá bom? Uma boa noite.